Sabemos que é fundamental que você melhore a experiência do seu hóspede dia após dia, que você sempre busque crescer, que você sempre busque agregar valor e que isso seja perceptível para os seus hóspedes. Sabemos também que as grandes empresas, aquelas que são as mais rentáveis, as mais lucrativas, as maiores, né, do mercado, são empresas que colocam o cliente delas no centro do negócio. E você deve fazer a mesma coisa com o seu hóspede. Seu hóspede deve estar sempre no centro da sua acomodação. Ou seja, você constrói uma acomodação com o hóspede, sempre escutando ele, entendendo os desejos e as necessidades. Nesse vídeo eu vim compartilhar com você 5 pontos que você tem que ter atenção para você estar melhorando essa experiência do teu hóspede. A primeira delas é em relação a você a treinar a sua equipe. Por quê? A sua equipe é a sua linha de frente. São as pessoas que estão lidando diretamente com esse hóspede durante toda a estadia dele, durante todo o tempo que ele permanece dentro da tua propriedade. Então, quando você treina a sua equipe para que eles sejam proativos, para que eles sejam solícitos, para que eles estejam o tempo inteiro à disposição daquele hóspede, com certeza você vai estar proporcionando uma experiência muito boa para os seus hóspedes. Alguns gestores pensam, mas investimento na equipe, isso é muito custo, no momento eu não estou podendo. Mas presta atenção que se você não investe na sua equipe, você ao mesmo tempo está afundando o seu negócio. Porque ninguém vai querer se hospedar numa pousada, num hotel, seja independente do tipo de propriedade, ninguém vai querer se hospedar nesse local se ele não tiver uma boa recepção, se ele não for bem tratado, se ele não tiver uma boa experiência. Então você treinar a sua equipe é fundamental. Lembre-se que você melhorando a experiência do cliente, isso reflete em outros pontos, como por exemplo, no pilar da avaliação. O segundo ponto que você deve ter atenção para melhorar a experiência do cliente é você conhecer cada vez mais o seu hóspede. Quando a gente faz aquele exercício para definir quem que é nosso público-alvo, como que a gente vai se posicionar, quais são as nossas vantagens competitivas, tudo isso você precisa identificar, né, para você construir a persona ideal para a sua propriedade. Então, quando você faz esse estudo, você identifica, você conhece muito bem o seu hóspede, as chances de você oferecer serviços, passeios, até mesmo a culinária em si, quando você conhece ele a fundo, fica muito mais fácil de agradar o hóspede. Então, fica atento nisso, cada vez mais a fundo, entender o perfil, entender os hábitos, entender o hobby, entender as preferências. Isso vai te auxiliar e muito a agradar esse hóspede e trazer cada vez mais hóspedes parecidos com esse perfil para a tua propriedade. Terceiro ponto, em relação a você colocar-se no lugar do hóspede. Você precisa colocar-se no lugar do hóspede. Por quê? É importante que você tenha empatia, que você crie empatia pelo hóspede, porque muitas vezes ele faz uma solicitação e você debate e pronto, já responde não. Então, quando você tem empatia, você se coloca no lugar do hóspede, você faz, se fosse eu viajando com a minha família, eu estivesse numa outra cidade, eu estivesse num outro país e quisesse essa solicitação, eu não gostaria de ser atendido. Então, quando você se coloca no lugar do hóspede, você tem essa empatia, as coisas fluem mais fácil, porque você consegue se colocar na posição do outro. O quarto ponto é quando você estabelece o quê? Um controle de qualidade. Estabelecer um controle de qualidade. Por que isso é importante? Eu sempre digo que o mais importante é você ter frequência e constância. Você sempre ser aquela pessoa que sempre tira nota 7 e 8, por exemplo. Então, eu sou sempre 7 e 8. Minha propriedade, ela sempre atinge a nota 7 e 8. Então, eu passo um ano inteiro nessa média. Do que você ser aquela propriedade que no mês ela vai com 10, no mês seguinte ela cai para 6, no outro mês ela cai para 5, aí no mês seguinte ela já sobe para 9. Então, ela oscila muito. E isso é ruim. Até para você agradar mais seus clientes e fidelizar, isso é algo ruim. Por quê? Porque um hóspede que teve uma experiência boa anteriormente, faz uma indicação de você, e essa pessoa que foi indicada vai para a tua propriedade e não tem a mesma experiência, você meio que quebra um ciclo. Porque se essa pessoa também tivesse uma boa experiência, consequentemente ele também iria te recomendar. Então, por isso que é muito importante você ter um padrão de qualidade, você ter um controle, ou seja em relação à limpeza, seja em relação à organização, seja em relação à comida. Então, você ter esse padrão é importantíssimo para você melhorar essa experiência. E por fim, a gente fazer recomendações. Ou seja, você vai recomendar recomendações de acordo com a necessidade. Ou seja, você vai recomendar passeios, você vai recomendar serviços,
você vai recomendar ações, né, que estejam de acordo com a necessidade desse hóspede, necessidade e desejo, digamos assim, né? Porque às vezes necessidade a gente atrela muito, pelo menos comigo, quando eu penso em necessidade eu penso muito no público corporativo, que é aquele cara que quer estar num hotel bem localizado, que muitas vezes ele está vindo pelo aeroporto e alguns hotéis oferecem transfer, então, pô, vou recomendar algo de acordo com a necessidade, eu vou oferecer algo de acordo com a necessidade dele. Então, é muito importante que você tenha todos esse passo a passo, que você treine sua equipe, que você conheça muito bem o seu hóspede, que você tenha empatia por ele, e colocar-se, aqui tá errado, tá? Colocar, eu vou até apagar aqui, colocar-se no lugar do hóspede, que você estabeleça um controle de qualidade, um padrão e, por fim, que você faça recomendações de acordo com o perfil, né? Ou seja, a necessidade e o desejo desse hóspede que vai para a tua propriedade. Então, atenção nesses pontos, que quanto mais você melhora a experiência do hóspede, você tem a chance de ganhar boas notas, né? Avaliação, que vai te ajudar na conversão, você vai ter a chance de fidelizar esse hóspede. Então, muito importante nessa experiência para que você consiga entregar essa melhor experiência possível para o teu hóspede.